Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, vamos para mais um vídeo aqui do Tática Didática. O assunto do vídeo de hoje, Fluminense, Independente e Santa Fé. Os dois times já se enfrentaram na competição continental e vamos tentar destrinchar como foi esse jogo para vocês. Mas antes do vídeo, convido todos vocês a seguir as nossas redes sociais, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, se inscrevam aqui no canal que precisamos da ajuda de vocês. Mas dito isso, vamos pro vídeo, vamos falar de Fluminense, vamos falar sobre esse time comandado por Roger Machado. Na primeira partida entre as duas equipes, o Fluminense saiu de campo vitorioso, ganhou de 2-1, mesmo jogando fora de casa. Mas o time jogou bem mal, e na verdade, se não fosse o seu goleiro, Marcos Felipe, fatalmente sairia de campo derrotado. Adotou uma postura extremamente defensiva até demais, e isso prejudicou demais o jogo do tricolor carioca. Na verdade, eu fui um tanto quanto eufêmico, porque o Fluminense mal atacou, adotou uma postura extremamente defensiva e ainda deu muitos espaços atrás. Enfim, o paradoxo. Até porque o time de Roger Machado é um time reativo, por sua natureza. Mas é um time que ainda aproveita os contra-ataques. Mas nessa partida em questão foi muito difícil ver um contra-ataque, foi muito difícil o Fluminense agredir o Independente Santa Fé. E o porquê? Ofensivamente, o time do Fluminense foi bem improdutivo. Na verdade, mal atacou. E isso vale por dois motivos. O primeiro motivo, a falta de aproximação. A falta de aproximação como um todo. Tanto os meias com os laterais, com os pontas e os jogadores mais de frente, que Nenê muitas vezes formavam dupla com Fred, muitas vezes ocupavam um espaço de campo um pouco mais recuado, mas que não tinha essa aproximação, ou seja, não tinha uma triangulação, não tinha uma proposta de jogo que o Fluminense poderia trocar muitos passes e tentar, consequentemente, com essa troca de passes, chegar ao gol do time adversário. O gol do Fluminense, o primeiro gol que ocorreu nos primeiros minutos da partida, foi um gol que foi muito mais de uma jogada pela qualidade técnica dos jogadores do que propriamente dito de uma valência tática da equipe. Até porque, tirando Fred e Nenê, que estavam até um pouco próximos, os outros jogadores do Fluminense, os meias não chegaram, não deram aproximação, não eram opções de passe, os laterais muito menos, e os dois pontos estavam muito distantes, tanto um do outro, quanto deles para esses jogadores mais à frente, que são Nenê e Fred. Então o time do Fluminense pecou demais nessa aproximação, e foi assim praticamente a partida toda. Era um time que não conseguia trocar muitos passes e nem levar esse estilo de jogo à frente. Até porque não é nisso que o Fluminense está habituado a fazer. O time de Roger Machado, como eu disse anteriormente, é extremamente reativo. Ou seja, desce as linhas de marcação e tenta apostar nos contra-ataques. Mas nem isso o Fluminense conseguiu fazer. Principalmente porque as linhas de marcação do Fluminense estavam muito baixas. Então, consequentemente, quando os jogadores de ponta conseguiam pegar a bola, estavam muito distantes do gol e com a falta de aproximação também não tinha como progredir com essa bola. Então o Fluminense praticamente não tinha variação de jogadas ofensivas, praticamente não tinha jogadas ofensivas. Por quê? Pela falta de aproximação, não tinha como construir uma jogada a partir da troca de passes. E também, por jogar com as linhas muito baixas, com as linhas muito atrás, não tinha como apostar nos contra-ataques, principalmente levando em consideração os seus dois pontas, que são muito rápidos, tanto Luiz Henrique quanto o Kaique. Já defensivamente, o time do Fluminense também pecou. E o engraçado é que a estratégia do Fluminense era ser uma estratégia extremamente defensiva. E mesmo assim ele conseguiu não ser tão eficiente nessa estratégia. Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Na parte defensiva isso aconteceu principalmente por dois pontos. Amplitude e descompensação defensiva. Primeiramente, a amplitude. O time do Santa Fé com a bola e o time do Fluminense sem a bola tinham amplitudes bastante distintas. E isso foi muito bom para o Santa Fé, até porque a arma principal da equipe é as bolas pelas pontas, são as jogadas pelas laterais. E como era feito? O time do Santa Fé jogava a bola para um lado, atraía a zaga do Fluminense para esse lado, e com a inversão, o jogador que recebesse a bola no lado contrário poderia fazer a progressão e, consequentemente, levar a perigo para o gol do Fluminense. Além disso, as linhas do Fluminense defensivas eram um pouco alargadas, falta de amplitude. E com essa falta de amplitude, ou seja, com as linhas defensivas do Fluminense pouco alargadas, a distância entre os dois laterais eram bem curtas, mesmo com o time do Fluminense estando bem postado, ou pelo menos em tese estando bem postado, o time do Santa Fé conseguia fazer as jogadas pelas laterais. Um aspecto que ajudou muito o Fluminense durante a partida foi que os seus dois pontas tinham mais funções defensivas do que ofensivas, ou seja,
ajudaram bastante na recomposição e muitas vezes dobravam essa marcação pelas laterais, principalmente quando o jogador conseguia receber de uma maneira um pouco mais livre, eles vinham fazer essa ajuda na marcação. E isso impediu que o Santa Fé tivesse um pouco mais de domínio na partida. Principalmente após a expulsão do Egídio, o time do Santa Fé foi muito superior. E de novo, acho que o Fluminense tem que agradecer muito ao Marcos Felipe. Agora, o segundo ponto, a descompensação defensiva. O time do Fluminense, os jogadores do time do Fluminense muitas vezes tentavam dar o bote e consequentemente geravam descompensação. E isso fazia com que os jogadores do Independente Santa Fé tivessem algum espaço, alguma liberdade ambulatorial para tentar jogar nas entrelinhas do Fluminense. E isso também foi algo que o time do Fluminense pecou na partida e o time do Independente Santa Fé teve a oportunidade de fazer. Por mais que o time do Independente Santa Fé não jogue muito pelo meio, não jogue pela faixa central de campo. Isso talvez tenha facilitado um pouco o jogo do Fluminense, pelo menos na parte defensiva. Agora, essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta e compartilhe tática didática. Torcedor do Fluminense, deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o placar dessa partida, se você acredita em mais uma vitória do Tricolor. De novo, se inscrevam aqui no canal. Valeu, fui!